Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, pessoal, agora vamos bater um papinho sério porque eu acho que eu estou mudando algumas coisas. Estive refletindo, esse canal não está dando muito certo, tem pouco inscrito, o número de visualizações está muito baixo, então acho melhor mudar, mas vou continuar no YouTube. Por aqui eu vou deixar de me identificar como economista e vou virar vidente. Claro, os videntes têm muito mais visualização, tem muito mais monetização, e eu aqui penando, não conseguindo nada, só tentando deixar material com alguma qualidade para vocês e um pouco de reverência, é claro, mas a coisa está muito devagar. Então, agora eu sou Eduardo Starosta, o vidente. Por que isso? Porque eu faço previsões que eu acerto. Quem assiste há algum tempo sabe que eu venho dizendo que a inflação brasileira ia começar a cair. Ao contrário do que inicialmente diziam os outros economistas, ou pelo menos a maior parte deles. E realmente, tudo que eu falei nesse sentido e tudo que eu venho falando em termos de atividade econômica no Brasil, de produção, de emprego, vem acontecendo. Então eu posso virar vidente. Se eu acerto e a maior parte erra, quer dizer que eu tenho algum diferencial. Mas aí que vem a porcaria da coisa. Esse meu diferencial não é nem poder místico que eu tenha de prever o que vai acontecer nas próximas semanas, nos próximos meses, nos próximos anos. Esse poder vem simplesmente da análise da informação, sem usar o fígado, usando somente o cérebro e um pouquinho de imaginação que a gente não sabe de onde que vem. Pois é, pessoal, hoje o IBGE divulgou o IPCA 15 de janeiro, que mede a inflação entre a segunda quinzena de dezembro e a primeira quinzena desse mês, e o resultado está bem dentro daquilo do que eu imaginava e comentei com vocês em vídeos anteriores, lá em dezembro, já do ano passado. A inflação nesse caso foi de 0,58% e já está praticamente dentro daquele patamar que eu havia antecipado para vocês. Mais uma dentro do fora de curva, mas e já que essa previsão ela não foi derivada de algum aviso de um espírito ou de um jogo de búzios, de cartas ou mesmo astrologia, o negócio é fazer o que eu sei, mal ou bem, vou continuar sendo economista. Talvez seja muito menos divertido, mas pelo menos algum norte a gente consegue dar para quem assiste fora de curva. Mas o que eu vou dizer em relação a isso um pouquinho a mais? Realmente os preços estão se arrefecendo, a inflação ela tende sim a encolher ainda mais nos próximos meses, mas eu não posso deixar de colocar algumas pedras nesse caminho. E essas pedras, dentro do nosso contexto, são sim circunstanciais. Por um lado, nós temos uma maior resistência, maior que eu imaginava pelo menos, de queda do preço do petróleo. Inclusive andou subindo nas últimas semanas, o que forçou, de acordo com a metodologia da Petrobras, a aumentar o preço de diesel e gasolina já por 2 vezes nesse mês de janeiro. Então isso deve já se refletir na inflação da segunda quinzena desse mês. Por outro lado, para amenizar isso, nós temos uma consistente valorização do real, o que torna os produtos importados mais baratos, inclusive petróleo. Então, talvez uma coisa contrabalance a outra. Ainda não dá para ter uma medida exata de qual o efeito de uma pressão e outra contra ou a favor de uma inflação mais moderada. Ainda nesse ponto, em janeiro, especialmente segunda quinzena, nós vamos ver o impacto de preços da alimentação fora do lar, porque nós temos, nesse momento, uma concentração de férias, e quando isso ocorre, as pessoas não vão cozinhar em casa. Normalmente vão almoçar e jantar numa lancheria, num restaurante, num barzinho. E se é período de temporada, evidentemente os comerciantes vão aproveitar esse momento para aumentar um pouquinho os preços. E isso sim repercute na inflação. Mas em fevereiro, especialmente março, essas questões sazonais elas vão estar eliminadas. E aí sim a dinâmica de preços volta ao seu normal e a partir desse momento, se não houver aquela instabilidade normal do nosso Brasil, especialmente cambial, a ideia é que a inflação mensal do nosso país fique oscilando entre 0,2% e 0,4% até o resto do ano. Se isso realmente acontecer, sim, voltamos à normalidade inflacionária do Brasil. Mas nós temos dois assuntos ainda para tratar hoje.
Um diz respeito à questão do Plano Energético Nacional divulgado pelo governo federal para os próximos 10 anos. De acordo com esse plano, o governo estima que a capacidade instalada de geração elétrica no Brasil deve crescer em torno de 37% até 2031. A primeira avaliação disso que eu faço é que é uma meta muito modesta. Uma das deficiências do nosso país é exatamente a não existência de abundância energética. Então, quando a atividade econômica ela aumenta de uma maneira mais significativa, ela acaba esbarrando nessa falha de infraestrutura, o que acaba cerceando um crescimento mais intenso, até eventualmente levando novamente a um processo recessivo. Então, se é para alavancar realmente o desenvolvimento econômico brasileiro, nós precisamos sim de aumento mais intenso na produção de energia elétrica. Eu acho que um percentual satisfatório para uma década seria algo em torno de 60%, 70%. Eu falo isso porque provavelmente nós não usemos toda essa capacidade instalada, mas a verdade é que no momento em que não se tem condições tecnológicas de acumular grandes quantidades de energia, afinal, ninguém tentou estocar vento, como propunha a nossa ex-presidente, tem que sim haver um excedente de geração energética que sustente os picos de energia e crescimentos acima do esperado. Uma outra questão que eu acho fundamental nesse plano é que a expansão da capacidade energética do país ela está muito baseada na energia eólica e na energia solar. Ótimo, são energias limpas, não poluem, só tem um probleminha. Elas não são constantes. A energia eólica, se tem uma calmaria, não gera, o catavento não gira. Energia solar, se uma região fica muito tempo com pouca insolação, por um período de chuva, por exemplo, a produção não vai existir. A própria energia hidrelétrica, ela mostrou alguns pontos de fragilidade nos últimos anos, na medida em que estiagens, como essa que aconteceu há pouco tempo na região sudeste, especialmente do Paraná, acabaram por limitar a capacidade de geração por conta do baixo nível das barragens. Então, gente, nós temos duas alternativas dentro das tecnologias conhecidas atualmente. A primeira é investir em termoelétrica, que gera maiores impactos ambientais, e a segunda é o grande pecado do mundo, mas que nós vamos ter que considerar: energia nuclear. A segurança energética do Brasil, a meu ver, passa pelo desenvolvimento, pela ampliação da capacidade de geração de energia nuclear. Uma saída de médio e longo prazo é assistir com interesse o que os países, especialmente a China, estão desenvolvendo na área de fusão nuclear, que não é radioativa, onde aí sim um pequeno espaço de geração gera grandes efeitos em produção energética, com grande segurança e mínimo impacto ambiental. Mas enquanto não existe o domínio dessa tecnologia da fusão nuclear, nós vamos ter que partir para coisas mais perenes e não podemos fugir nesse conceito da energia de fissão nuclear. Mas, gente, para finalizar o Fora de Curva de hoje, vamos falar de novo de futuro. Aí deixa de falar o economista e volta aqui o vidente Eduardo Starosta, que vai falar para cada um de vocês. A nossa longevidade vai aumentar, nós vamos viver mais enquanto seres humanos. Pelo menos é o que Jeff Bezos, o dono da Amazon, está prometendo com essa nova iniciativa. O cara está investindo numa empresa lá no Vale do Silício, na Califórnia, chamado Altus Labs. Essa empresa reúne uma série de cientistas que estão estudando formas de tornar o ser humano imortal. Olha, pessoalmente eu não acredito que uma estrutura biológica como nós somos possa resistir ao tempo indefinidamente. Mas seguramente essa iniciativa, ela, se for séria, ainda não temos condições de avaliar, porque tudo pode dar certo como tudo pode dar errado, mas se tiver algum sucesso, no mínimo que nós vamos conseguir dessa iniciativa liderada pelo Bezos é técnicas e terapias de aumentar a longevidade, aumentar o tempo de vida dos seres humanos. Pessoalmente, eu acho isso muito bom. Eu quero pelo menos assistir a virada desse século. Daí eu acho que eu estou satisfeito com o tempo de vida. E por outro lado, o eterno concorrente e líder da riqueza mundial, Elon Musk, também não para quieto. Esse é um outro que está investindo
numa empresa de alta tecnologia, além das demais que ele tem, que se especializou em desenvolver chips para os neurônios que dão mais aptidão, mais habilidade para as pessoas ou para os animais. Isso aí só foi experimentado em chimpanzés até esse momento, já parece começar as experiências de seres humanos, mas eu assisti uma demonstração de um chimpanzé jogando um jogo de videogame, o Pong, que é uma bolinha que a gente tem que rebater, de maneira primorosa. Ele aprendeu a partir dos impulsos gerados por esses neurorobôs, chamam assim. Essa é uma solução que, além de aumentar a habilidade do ser humano, ser bem sucedida, ela pode solucionar muitos problemas atuais de saúde, especialmente para aqueles paraplégicos, tetraplégicos, que voltariam a ter a capacidade de interagir, seja usando as mãos por comando cerebral ou diretamente um comando cerebral para um aparelho como o smartphone, então eles voltam a ter uma vida ativa e isso é muito bom. Então, imaginando que eventualmente nós vamos passar dos 150 anos, nós não temos pecinhas de reposição na forma de microchips ou de órgãos de outros animais, ou mesmo réplicas, clones de nós mesmos reproduzidos nos laboratórios, mas o fato é que muita novidade está acontecendo por aí e vão prestar atenção. E por hoje, Fora de Curva fica por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam, botão no like, compartilhem o vídeo e se inscrevam aqui no nosso canal. Senão o vidente vai rogar praga para vocês. Muito obrigado pela atenção, até breve, tchau.